Então, por favor. Tá. Vou compartilhar a tela, peraí, gente. Foi. Então, a gente vai se apresentar primeiramente, a gente vai fazer uma oficina sobre planejamento e organização, o que foi o que a maioria demonstrou interesse, segundo o formulário que a gente aplicou com vocês, né? A gente vai se apresentar primeiro, nós somos acadêmicos da comunicação lá da FSM, somos 4 pessoas atualmente nessa oficina, mas o grupo inteiro tem mais pessoas, e o restante do grupo vai apresentar a oficina online semana que vem, no sábado, se eu não me engano. Enfim. Eu sou o Lucas, eu sou acadêmico de Relações Públicas, estou no 5º semestre. A Anaí está no 9º semestre. A Camille e a Maria Paula estão no 5º. E aí um pouquinho sobre a oficina de hoje. A gente vai falar sobre o Instagram e como usar algumas ferramentas que o Instagram disponibiliza para gente. Um pouquinho também sobre planejamento e mais algumas ferramentas assim que podem auxiliar nessa organização e planejamento de postagens ou até mesmo planejamento enfim, de coisas do dia a dia, sabe? Mas primeiramente também a gente queria ver um pouquinho de vocês, porque essa oficina não vai ser só nós dois falando, né? A gente quer ter essa troca justamente com vocês, a gente quer ouvir a experiência de vocês, do que vocês sabem, que vocês não sabem, quais as dificuldades de vocês, o que vocês pensam em aprender, assim, aprimorar. E em toda oficina, se alguém tiver uma dúvida, assim, tiver um comentário, falar, ou que já testou tal coisa, deu certo, ou testou e não deu certo, ou enfim, tá? Vocês estão super abertos para isso, podem falar, podem colocar no chat também que eu vou ler. E é isso, gente, vamos se ajudar, porque aqui também ninguém sabe de tudo, né? Então, juntos a gente vai conseguir construir um conhecimento bem legal aí. Então, se alguém quiser começar a se apresentar, falar um pouquinho sobre si. Bora. Quem não falar, eu vou rogar uma praga instagramável. Eu? Não, tu falou em praga, já me ofereci, né? Pode falar. Gente, eu vou aproveitar agora, porque como o Arthur tá quietinho aqui, para mim fica mais fácil, né? Enquanto ele tá quietinho comendo aqui do meu lado. Eu sou a Lívia, né? Eu toda a minha vida trabalhei CLT. Agora, depois que eu virei mãe, eu abri minha marca, na verdade, eu fiz minha marca, que é a Delícia de Biscoito, né? Trabalho com biscoito gourmet e biscoito personalizado. E tudo isso foi me reinventar, porque até então eu parei de trabalhar para ficar com o Arthur, né? Então eu sempre trabalhei fora. Então está sendo uma experiência bem legal, assim, mas bem desafiante ao mesmo tempo, né? Porque eu lancei a marca foi em outubro do ano passado, de 2024, final de outubro, na verdade, e eu não sabia nem por onde começar, né? Eu não fazia biscoito antes, gostava de culinária, mas não fazia biscoito. Então eu entrei, fiz curso. Hoje em dia eu faço curso sobre técnicas, né, de decoração. Eu tô sempre procurando novidades para poder chamar mais gente, né? E eu sinto que a minha maior dificuldade, assim, e eu, claro que eu sei que o Instagram, hoje em dia, ele é o meu maior carro-chefe de venda, assim, né? No caso, o Instagram que eu digo, redes sociais, né? Porque eu não tenho um lugar físico, espaço físico para venda, então eu faço os biscoitos e tudo trabalho em casa, né? Então, eu acho assim, ó, o que mais está sendo mais complicado para mim é a captação de clientes, sabe? É como buscar os novos clientes, é como fazer conhecer o meu trabalho através das redes sociais, né? Então, acho que essa é a minha maior dificuldade. Acho que é isso aí, um pouquinho sobre mim. Muito obrigado, Lívia, pela contribuição. Mais alguém? Obrigado também, Cris, pela contribuição no chat. O planejamento realmente é complicado mesmo. Enfim, acho que a gente pode começar já também, a gente não quer se estender tanto assim, dado o horário, né? Porque já tá bem tarde.
Bom, como o Lucas já me apresentou, eu sou a Maria Paula, estou no 5º semestre, né? E a gente trouxe um material aqui para auxiliar um pouco vocês, ajudar também, talvez tirar algumas dúvidas, e também estamos abertos a todas as dúvidas que vocês tiverem. Vocês podem nos chamar aqui no chat ou abrir o microfone e só perguntar. Bom, por que as redes sociais elas são aliadas das empreendedoras? A gente se baseou, né, numa pesquisa que diz que são mais de 134,6 milhões de usuários no Brasil do Instagram. E segundo um estudo da Opinion Box, que ela é uma empresa lá de Belo Horizonte que ela só faz pesquisa para empresas de médio a pequeno porte. E elas têm 72%, elas dizem que 72% dos consumidores brasileiros utilizam o Instagram para pesquisar produto antes da compra. E desses, 93% dos usuários eles acessam o Instagram pelo menos uma vez ao dia, sendo que 57% entram várias vezes ao longo do dia e 17% chegam a manter o aplicativo aberto o tempo inteiro. No Instagram, por que ele é tão importante? A gente tem os dados de insights. Quando você tem um perfil profissional criado no Instagram, a gente tem os dados do insights que eles facilitam a gente a conhecer melhor o nosso público e manter uma conexão também para atingir o nosso público-alvo. Então, a gente consegue atingir esse público e conhecer ele, principalmente porque ele nos oferece insights valiosos. Questão de faixa etária, localização, horário de maior atividade, tipos de publicações que dão o melhor desempenho no seu perfil. Então, você consegue ir traçando os seus objetivos a partir dali. Aqui eu trouxe um exemplo do meu perfil, né? Ele é profissional, eu uso ele por causa da publicidade, né, e propaganda, e eu já fiz alguns trabalhos como modelo também, então quando alguém quer entrar em contato, eu deixo ele aberto ali como profissional. E também para mim ter insights, porque eu boto bastante coisa da faculdade ali, né, alguns trabalhos que a gente realiza, e eu gosto de mostrar assim o que está sendo feito na publicidade. Aqui a gente trouxe um exemplo de painel profissional que ele mostra, tem a questão de visualizações, quantos novos seguidores você teve, então tudo isso você pode acompanhar. Também é importante o conteúdo programado, porque quando você tem um perfil profissional e você não tem muito tempo para produzir conteúdo, que eu acho que é a maioria dos casos, né? A gente tem um dia ou outro que você tem uma folga ou um tempinho extra que você acaba desenvolvendo, tipo, hoje eu vou tirar umas fotos, hoje eu vou fazer um catálogo, vou me desempenhar um pouco mais, né? Para fazer, se focar totalmente no perfil profissional. Então você consegue programar o conteúdo por ali. Aí você entra em conteúdo programado, você consegue programar para uma data mais para frente e deixar até outros programados. Então isso facilita bastante. O Instagram hoje é uma ferramenta bem completa para quem quer empreender ou tem o seu próprio negócio. E ele também, dentro da própria plataforma, ele nos dá áudios em alta, e então você consegue ver as trends que estão sendo utilizadas, mesmo que você não sabe quais são, e você consegue fazer o acompanhamento total a partir das suas publicações. Aqui a gente trouxe mais um exemplo, né, dos insights que ele nos dá, tanto de questão de novos seguidores, quem é os seus seguidores, tudo que está tendo de interação dentro da sua publicação, em questão de seguidores, não seguidores, quem compartilhou, quantos salvamentos teve, e isso é muito importante para a gente traçar metas. O Instagram, ele é muito importante como uma vitrine e canal de relacionamento com o nosso cliente. E a gente tem que pensar também que o mais importante, uma das coisas mais importantes que temos no nosso perfil profissional é a questão de DM, feedbacks, comentários, porque a gente tem que dar essa atenção para as pessoas que nos trazem um feedback, comentam nas nossas coisas. Então a gente tem que sempre estar atento a isso para conseguir responder
porque é uma forma de conexão com o cliente, da pessoa se sentir importante, né? Então, a gente tem que dar uma atenção a mais nas DMs e feedbacks de clientes. E o Instagram, ele é uma plataforma tão boa de compra e venda, que o TikTok agora, que é uma plataforma secundária, que antes era só de vídeo, né? Ele também acrescentou a questão do shopping agora, de compra de produtos. Então, todos os produtos, todas as plataformas, elas estão colocando essa questão de compra de produtos também, porque isso rende, faz com que tem muitas vendas por conta da criação de conteúdo nessas plataformas. Então, por isso que é tão importante. E um pensamento que a gente tem que ter é que feito é melhor do que perfeito. Então, sempre vai ter público, sempre vai ter alguém que quer acompanhar a sua rotina, que quer acompanhar a sua criação, como é que está sendo, mesmo que o seu perfil seja pequeno. E o mais importante também é a questão de conteúdo orgânico, que é o resultado orgânico que a gente tem nos nossos posts, que seriam comentários das pessoas, tudo que não é engajado, você não compra, né? Tipo, você não comprou seguidores, você não pagou pelo anúncio para turbinar o anúncio, e você tem tudo orgânico. São pessoas que estão ali, comentam, que conhecem o seu produto e são clientes fiéis realmente da marca. Os tipos de conteúdo que geram engajamento, aqui a gente trouxe alguns exemplos. São de bastidores, que é como você faz o produto, depoimentos de clientes, vídeos curtos ensinando algo, que nem os Reels, né? Que são menos de 1 minuto, às vezes pode ser mais também. E na questão de vídeo curto, nós também temos o exemplo do YouTube Shorts, que ele é um modelo do YouTube que são só para vídeos com menos de 10 segundos, 30 segundos. Então, é porque realmente faz a diferença. E lá no YouTube também agora tem, junto com o YouTube o Shorts, que é os vídeos curtos, a questão de comprar produtos também. Então, realmente, todas as plataformas estão ligadas com a questão de criação de conteúdo e compra de produto, porque sabe que rende. A gente também tem a questão de dicas ou curiosidades sobre o que você vende e promoções ou lançamentos. Aqui a gente trouxe um exemplo real do Instagram de velas, né? Que são velas artesanais. E é isso, pode passar. Aqui, a regra do 80/20. Conteúdo com propósito. Como que a gente consegue equilibrar o conteúdo e as vendas? 80% do conteúdo, ele é útil, inspirador e divertido. Porém, 20% apenas de todo o conteúdo que a gente produz, ele vai para uma venda direta. Então, a gente não foca em questão de promoção ou venda direta, sempre questão com o objetivo de vender o produto. Às vezes, é só mostrar a sua produção, mostrar o seu dia a dia, as suas dificuldades, porque muitas vezes a gente esquece que a nossa dificuldade também é a dificuldade do outro. E a gente tem que se botar com um pensamento de cliente, muitas vezes. O que eu gostaria de ver no perfil quando eu entro para comprar alguma coisa? Qual é as primeiras informações que eu busco? Então, a gente tem que ter um pouco essa noção. Os tipos de post também tem a questão de bastidor, que a gente botou um exemplo lá em cima, que é da venda de cestas prontas, né, artesanais. Tem a questão de bastidor, que é preparando a cesta. Tem a do depoimento, que é o cliente, né, o feedback do cliente, um comentário dizendo que amou, que gostou do produto. E tem a promoção, que daí seria a cesta de produto para o Dia dos Namorados, uma promoção especial. Para planejar o seu conteúdo, a gente tem 5 passos. Primeiro, a gente tem que definir um objetivo, que seria atrair novos seguidores, vender um produto ou aumentar o engajamento. E a gente sempre precisa definir, primeiro de tudo, o objetivo do conteúdo. Por quê? A gente postar sem um objetivo é como jogar no escuro, porque todo conteúdo ele precisa ter uma intenção.
Ele pode ser vender, alcançar mais pessoas ou simplesmente mostrar o seu trabalho. A gente também precisa entender o nosso público. Quem que vai ver esse post? O que a pessoa gosta, precisa ou sente? Então, a gente pode buscar lá no Instagram insights, né? Todos os insights que ele nos dá e prestar atenção nas mensagens, comentários, para ver o que as pessoas estão buscando. Muitas vezes a pessoa te traz um feedback positivo ou negativo e a gente consegue contornar mostrando a nossa atenção mesmo pela pessoa. E escolher o formato ideal. Isso também é muito importante, porque a gente tem foto, reels, que são vídeos curtos e dinâmicos, com às vezes uma trilha que chama atenção, ou uma música que está em alta, e também stories, que são conteúdo rápido e íntimo. O formato da mídia, ele muda como o seu conteúdo é percebido. O reels, eles alcançam mais pessoas, os stories, eles criam aproximação, e já os posts de feed, ele organiza tudo como um portfólio. A gente também cria a arte e a legenda, então a gente precisa de um visual bonito. A arte tem que conversar com o nosso texto, não dá para botar uma coisa sem nexo, né? E para isso a gente tem muitas ferramentas gratuitas que a gente pode utilizar, que uma delas é o Canva, que inclusive, né, a gente usa bastante também, principalmente para produção de apresentação. O Canva, ele tem modelos prontos muito bons, principalmente de layout já prontos, que você pode utilizar para sua marca sem precisar pagar um extra. Então, o Canva, eu acho, é um dos principais aliados assim para a criação de arte, porque você pode pegar layouts que já estão prontos e só mudar para a sua marca, com as informações da sua marca. E legenda com perguntas, emojis e uma linguagem mais leve também, às vezes é bom para criar uma conexão com o público. Além, claro, que na legenda a gente sempre tem que incluir uma CTA, que é a chamada para ação. Dizer o que a pessoa deve fazer depois de ver o seu post. Então, a gente também tem que prestar atenção em comentários e mensagens e chamar a pessoa para uma ação após ver o nosso post, né? Então, se a pessoa quer comprar o seu produto, você tem que incluir o CTA para conseguir chamar a pessoa para isso. Aqui é um exemplo prático, né, que a gente trouxe também um exemplo real de um post, que o objetivo é vender a cesta de presente e o público é pessoas que querem presentear alguém com carinho. O formato é uma foto caprichada da cesta com uma luz natural, então é sempre importante, se você tem algum produto para vender, você tirar a foto dele com um ambiente com uma luz natural, uma luz que valorize, um ângulo que valorize o produto também, e lembrar do fundo, assim, um fundo mais neutro, para que facilite uma edição posteriormente, ou que possa ser usado em diversos formatos. Além da arte e a legenda, então ali, no caso da arte e legenda, é uma seleção de cestas para você presentear e demonstrar o seu carinho. É uma linguagem mais afetiva, direta e acolhedora, porque precisa ser uma linguagem mais afetiva por conta que é questão de presentear, né, uma pessoa que a gente ama. E o CTA seria Vamos Pedir a Sua, que já convida o público a querer conhecer ou comprar, né, a sua e pedir o valor da cesta, enfim. Agora, criando um conteúdo bonito com facilidade, que eu acho que isso é uma das coisas bem difíceis, principalmente quando a gente não entende muito de design, não tem muita noção de layout. A gente trouxe duas ferramentas também que a gente utiliza bastante, que é o Canva para a criação da arte e o Pinterest, que eu não sei se muitas pessoas conhecem, né? Mas ele é um banco de dados de imagem, que está o exemplo aqui embaixo, onde você pode procurar referências de tudo, para você ter referência de post ou até para o seu próprio negócio. Tem questão de moda, comida, de tudo. Então, você pode buscar inspiração no Pinterest, como ideias de cores, frases, estilos. Você pode criar a sua arte no Canva com os templates prontos que ele te dá, que ele é muito intuitivo, muito fácil de aprender.
E também postar no Instagram com uma identidade visual linda e profissional. Aqui é mais um exemplo do Canva, que a gente trouxe essa arte aqui que a gente fez do sorteio. Ela foi criada totalmente pelo Canva e ela foi criada de um template pronto deles. Boa pergunta. O CTA, ele é a chamada para ação, call to action. É chamada para ação. A gente tem que seria, nesse exemplo que a gente mostrou, vamos pedir a sua, ou compre com a gente, entre em contato. É o que o cliente deve fazer depois de ver o nosso post. Tipo, você quer que ele entre em contato para pedir orçamento? Ou você quer que ele compre a sua cesta? Quer que ele encomende o seu produto? Então, é uma chamada de ação para o cliente. Aí, voltando aqui a nossa arte foi criada totalmente no Canva, com um modelo pronto deles. Então, é muito fácil de você editar por ali. Além de que o Canva, ele é uma ferramenta muito intuitiva, ele tem os templates prontos personalizáveis, ele é gratuito, a maioria dos seus recursos é gratuito, não precisa pagar, e ele tem recursos profissionais ou que deixam a sua arte um pouco mais profissional, mesmo sem recurso. Ele é acessível, agilidade na criação de conteúdo, porque você pode usar, pode fazer carrossel ou usar diversas vezes a mesma arte em diferentes formatos. E ele também traz a questão da organização e uma identidade visual boa para sua marca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o WhatsApp Business. Eu não sei se alguém aqui também já usa o WhatsApp Business ou se alguém não conhece, mas o WhatsApp Business é uma ferramenta do próprio WhatsApp. Ela é gratuita, tá? A gente não vai conseguir expor aqui na prática o WhatsApp Business porque ele é um aplicativo. Então, para compartilhar a tela do celular é mais complicado, mas tu baixa ele na loja de aplicativo do teu celular, enfim. E por meio deles, tu consegue facilitar, assim, o teu diálogo com o cliente, sabe? Por exemplo, ele vai mandar uma mensagem, tu pode... Na real, tu nem responde, né? Obrigado. Então, que bom que vocês já usam, porque é uma ferramenta bem útil, assim, é bem ágil, bem rápida. Várias coisas que a gente fala que, a princípio, podem parecer, assim, meio confusas, e que, de fato, podem até ser um pouco confusas. Mas, com o tempo, assim, a gente aprende que, na real, é mais uma mão na roda do que, de fato, algo que a gente tem que se afastar, sabe? E o WhatsApp Business é isso, a gente pode criar um catálogo de produtos no WhatsApp, deixar pronto lá, fazer uma vez, só deixar ali. E também, por exemplo, algum cliente mandou mensagem, só que eu não tô online na hora, porque ninguém tá 24 horas no celular, né? Graças a Deus. Mas o próprio WhatsApp Business vai mandar uma mensagem automática, que tu pode customizar a mensagem, e aí o cliente já vai ser respondido na hora, sabe? E aí quando tu tiver disponibilidade, tu pode ir lá e responder o cliente. E também o WhatsApp Business é muito bom também para organizar, por exemplo, tem um cliente antigo e tem clientes novos, sabe? E aí no WhatsApp Business tu consegue já repartir esses clientes. Tô vendo aqui que a maioria usa já, que bom, então. Outra ferramenta que agora eu vou até demonstrar um pouquinho para vocês, não sei se alguém já conhece também, acredito que sim, é o Linktree, que esse aqui é mais usado no Instagram, na realidade, porque no Instagram a gente só pode colocar um link na bio. Aí, por exemplo, eu vendo no WhatsApp, no Instagram e também vendo no Facebook, por exemplo, sabe? E aí a gente vai ter que escolher entre um desses para colocar na bio do Instagram. Já pelo Linktree, não. Pelo Linktree a gente consegue criar vários links dentro de um só. Agora eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vou explicar enquanto eu aplico aqui com vocês na prática. Aí tá aparecendo. Vou fazer o login aqui com a minha conta. A minha câmera tá piscando malucamente, eu não sei porquê, mas aqui é uma luz normal. Não sei se pra vocês tá ou se é só pra mim que tá aparecendo isso. Enfim, carregou aqui. E aqui no Linktree é bem prático, e no final a gente vai disponibilizar todos esses links para vocês, a gente vai disponibilizar via PDF, então vai ter tudo explicadinho também no PDF, tá? E também a gente está gravando, então no final a gente vai reenviar a gravação para vocês, para caso vocês queiram rever, enfim. E aqui é bem prático, tá em inglês, mas dá para colocar em português também.
Enfim. Mas aqui eu posso adicionar um link, por exemplo, vou pegar o link do Canva dessa oficina aqui, sabe? Aí copiei o link, colei e vou adicionar, sabe? Aí aqui, ó, já ficou aqui, oficina, não sei o quê. Aí eu quero adicionar mais o link, por exemplo, sei lá, do meu WhatsApp pessoal, quero colocar ali no Instagram. Aí tu vem, cola, copia, ó. E vai aparecer aqui também já o link. No caso aqui, os links que eu tô colocando são todos fantasia, né? Mas só para vocês verem, terem noção de como funciona. Não sei se alguém já usa isso, mas enfim. E aqui tu consegue customizar também o teu nome. Posso colocar aqui, Lucas Bolos, por exemplo. Aí passo Bolos, vezes dele. Aí tu pode colocar mais informações pessoais, enfim, para o que tu quer que teu cliente saiba sobre ti. E aí tu salva. E aí depois que estiver tudo pronto, tu pode vir aqui em compartilhar, que aqui no caso tá em inglês, mas quer dizer compartilhar. E aí tu só copia o link aqui, ó. E aí tu copia e cola. E aí quando eu acessar esse link, vai aparecer todos os links que eu coloquei. Como tu diz em relação à saúde, por exemplo, Ah, tá, o Instagram já permite colocar 5 links no bio, né? Tu diz, no caso, pro teu cliente ter acesso às cartilhas, Jéssica, isso. Pelo que eu entendi. Ou tu quer ter acesso. Aí no caso, para colocar PDF, de fato, é mais complicado, né? Mas para colocar PDF, tu consegue, se eu não me engano, tu consegue colocar o PDF no Google Drive, e aí a partir disso do Drive tu consegue copiar o link, e aí tu consegue colocar aqui, por exemplo, sabe? Eu não vou ter isso pronto agora, mas é bem simples. Tu coloca um PDF no Drive, por exemplo, e aí tu copia o link, e o link tu consegue abrir aqui no Linktree. Enfim. É, exatamente. Se tu quiser, depois eu posso te explicar por fora, mas aqui que eu não tô com isso aqui no gatilho aqui. É que quando é posts ou a gente tem, tipo, muitos posts, ou que nem nesse exemplo, muitas cartilhas, a gente tem que botar em algum servidor externo, em algum, tipo, Google Drive, que a gente pode subir bastante pasta, e aí a gente pode organizar até lá por pasta também melhor, né, para o cliente, de repente, dependendo de cada assunto. E aí fica mais fácil de você só botar o link do Google Drive e depois a pessoa acessa lá e tá tudo organizadinho por pasta lá no Google Drive. E ele se acha melhor. É. O Google Drive é bem tranquilo mesmo, bem tranquilo. Agora o próximo que a gente vai mostrar para vocês é o Trello. Não sei se alguém já conhece, se alguém já tem experiência com o Trello. Eu, quando participava, enfim, da empresa Júnior e quando eu também trabalhava, a empresa eu usava bastante o Trello. E é bem útil para quem trabalha solo, sozinho, sim, mas quem também tem uma equipe, que o Trello é muito bom para trabalhar em equipe. E também serve, enfim, para organização pessoal ou só individual também. Só esperar aqui. E que bom também que a maioria de vocês já está acostumado com as ferramentas que a gente está apresentando, então não é tudo tão estranho assim a princípio. Enfim, aqui no Trello, essas ferramentas que eu estou mostrando todas são gratuitas, tá? Elas têm sim versões pagas, mas tudo que eu estou mostrando aqui são versões gratuitas. Então, enfim, aqui no Trello a gente tem a opção de criar quadros assim, e aqui nesses quadros a gente pode criar como se fosse uma agenda pessoal, sabe? Enfim, aqui eu simulei que eu vendo bolos, e aqui eu separei, por exemplo, tem clientes do WhatsApp, do Instagram, e aqui, enfim, calendarização de posts, que eu vou falar mais tarde. Mas aqui, por exemplo, o WhatsApp. Aí a Maria me pediu um bolo lá no WhatsApp, e aqui dentro do Trello eu consigo colocar uma descrição. É um bolo de 1 quilo, recheio de morango. Consigo colocar também uma data limite, por exemplo, ela pediu pro dia 30, então eu vou colocar dia 29, sabe? Para não me perder, o Trello é muito bom também para usar como agenda. O Trello é muito bom porque tu pode usar ele da forma que tu quiser, sabe?
E aqui também, aí no Instagram, o João foi lá e pediu um bolo, sabe? E pra não esquecer, eu vou colocar aqui que o João do Instagram pediu um bolo. Eu também posso colocar checklist, por exemplo, ai, tem que comprar farinha, sei lá. Aí tu pode adicionar aqui dentro dessa aba do Trello pra tu não esquecer. E aqui também tu pode marcar com várias cores, para sinalizar também, para deixar mais visível o que é o quê. Por exemplo, coloquei aqui a verde no João. Aí, enfim, posso criar uma legenda própria e dizer que a verde é porque tá feita. Ou vou colocar assim, ai, essa aqui é a amarela, por exemplo. Aí vai dizer que a amarela tá em andamento, sabe? Enfim, é uma boa ferramenta e é bem intuitiva também. Com o tempo, tu vai pegando o jeito. E tu pode se organizar de qualquer forma, sabe? Por exemplo, aqui tu pode colocar aí, tarefas do dia a dia, entendeu? Ou tarefas da semana. Ou metas também que tu quiser colocar, entendeu? Não precisa ser algo tão fechado assim, tão estreito. Tu realmente pode ampliar teus horizontes, só depende da forma que tu usa, sabe? Enfim. Aí voltando agora aqui pra apresentação, a gente vai falar um pouquinho, acho que é o principal, na verdade, né, sobre planejamento e calendarização de posts, que é o que a maioria falou que se sente um pouco perdido, assim. E, de fato, é bem complicado manter o planejamento, e acho que a gente também tem que ter em mente, como a Maria Paula falou no começo, que feito é melhor do que não feito, ou, enfim, melhor do que perfeito. Entender que também que a gente tem outras demandas, então a gente nem sempre vai conseguir executar tudo que a gente planeja, mas o importante é sempre ter uma consistência ali, sabe? E aí tem que tentar manter uma rotina assim de posts, por exemplo, eu vou postar um post segunda-feira, aí quinta-feira eu vou fazer um TBT, e aí no sábado eu vou postar um stories, por exemplo, sabe? Ou sempre manter essa rotina e não, por exemplo, não postei nada durante vários dias, aí de repente, assim, me deu uma vontade muito. Tô com muito gás, vou começar a postar muitos stories, muito posts, sabe? A gente não recomenda fazer isso. Porque o indicado é mesmo manter uma rotina, assim, até mesmo para o teu próprio teu cliente já se acostumar com o teu perfil, sabe? E tu conseguir manter, assim, uma estabilidade. E aí, como um exemplo, acho que esse aqui vai ser o mais tranquilo, assim, mesmo para vocês usarem. É, a gente criou aqui essa tabela no próprio Drive também, no Google Tabelas, né? Porque aqui a gente estabeleceu, por exemplo, datas. Por exemplo, tem uma data limite, tem dia 12, né? Por exemplo, Dia dos Namorados. Aí eu vou lá, vou aproveitar que todo mundo fala no dia 12 no Instagram sobre o Dia dos Namorados, etc. Eu vou fazer um post sobre isso, que provavelmente vai engajar, sabe? Também uma dica sobre o planejamento é justamente isso. Oi, Marluz. Às vezes, nem sempre, depende muito também do teu público, sabe? Se o público engaja quando tu postar todo dia ou não. Porque tem vezes que tu posta todo dia, o teu público acaba saturando um pouquinho, sabe? Acaba ver todo dia e pensa, postar todo dia, eu vou parar de seguir, por exemplo, porque eu não quero ver isso todo dia, sabe? É o meu caso, por exemplo, quando eu usava o Instagram, quando eu seguia algum perfil, assim, postava todo dia alguma coisa, eu não tinha muita paciência, eu parava de seguir, sabe? Mas daí isso tudo depende muito também de tu conhecer um pouco teu público e também testar, sabe? Pode testar, posta assim todo dia durante uma semana, ver o que tu acha, assim, se teu público recebe bem ou não. E aí testa depois, talvez na semana seguinte, para ver o que tu acha. Pode falar, Paulo. Pode falar. Eu acho que depende. Tipo, eu já trabalho com a questão de redes sociais, né, e com clientes e gerenciamento de redes sociais. E se tu tem um produto para vender, sim, tu tecnicamente pode postar todo dia. Não tem um dever de postar todo dia, mas é bom tu ter uma rotina de post para o seu cliente já se acostumar, que nem o Lucas falou. Mas é importante a gente ter uma consistência e não buscar a perfeição, sabe? Então, eu acho que é o postar, mas não precisa postar, tipo, esse dia eu tinha um vídeo, no outro dia eu tinha um stories. Não, pode postar um dia um stories, daqui 2 dias, você não conseguiu ter o planejamento de um post por dia, daqui 2 dias você posta um Reels, porque o Reels às vezes dá mais engajamento, ele capta mais pessoas, geralmente que não são seguidoras, e ali os stories é realmente mais para clientes fiéis. Então, eu acho que depende. Se você pode ter um planejamento, sim,
mas é mais, acho que até o Lucas vai comentar também em questão de ter um planejamento, por exemplo, de datas especiais, né? O Lucas acho que vai comentar daqui a pouco sobre. Eu ia falar sobre isso aqui, por exemplo, na tabela que a gente criou só para essa oficina aqui, é bem básica mesmo de exemplo. A gente colocou aqui a Dia dos Namorados, que é uma data que o pessoal costuma engajar bastante, né? Todo mundo posta no dia 12 sobre o Dia dos Namorados, com bastante conteúdo se é consumido sobre, né? Todo mundo quer comprar presente, enfim, etc. Então é interessante fazer um post sobre o Dia dos Namorados, porque vai engajar, sabe? Todo mundo ali tá ali naquele dia só para isso. Por exemplo, também, mês de junho, festa junina, sabe? Aí, já que aproveitar que a gente está no mês de junho, faz um post sobre isso, porque o pessoal vai engajar, porque o pessoal tá comentando, tá no momento, entendeu? Aí, mês que vem, por exemplo, em agosto, tem Dia dos Pais, sabe? Então, já deixa um post planejado sobre o Dia dos Pais, sabe? Pensar nessas datas, assim, comemorativas, entre aspas, sabe? Dia das Mães, Dia dos Pais, etc., Dia dos Namorados, 7 de setembro, não sei, que as pessoas costumam comemorar, costumam falar sobre, costumam postar sobre, e já deixar o material pronto para isso, sabe? E nisso também entra aquela questão que a Maria Paula comentou lá no começo, que é uma ferramenta muito boa do Instagram, que a gente consegue agendar posts, sabe? E talvez eu não, dia 12, talvez seja muito corrido meu dia, eu não consiga acessar o Instagram e postar um post, sabe? Mas dia 10, dia 11, eu posso já agendar esse post, que aí dia 12 já é automaticamente publicado no meu perfil, sabe? Isso aí com o tempo também tudo vai se encaixando, né? Aí aqui a gente colocou data, que é dia 12, né? Tema Dia dos Namorados. A gente também fez esse esquema aqui de colocar quando tá feito, quando não foi iniciado, quando tá em andamento, post. Esse material, no caso, seria o próprio material, a publicação, né? Reels, Stories, publicação, enfim. E esse link aqui te leva lá pro Canva, né? E aí vai te levar diretamente lá para arte, digamos assim, que é como a gente chama. Eu vou ver aqui o chat, peraí. Eu vejo aqui, Lucas. Sobre agendar stories, eu nunca ouvi falar sobre, eu acredito que não seja possível. Mas agendar publicação em Reels, assim. É, e Viviane, eu não sei sobre o WhatsApp Business. Até onde eu sei, tem a versão gratuita e a versão paga, mas a versão paga ela é bem completa, assim, sabe? Eu tenho mais um negócio para acrescentar sobre a questão de calendarização. É Uhum. porque se você não tem ideia de como começar o seu planejamento de post ou a questão de calendarização, você não conhece nada, as datas festivas elas são muito mais importantes do que a gente pensa, porque a gente pega uma data festiva e a gente se baseia o início do nosso planejamento e de calendarização em cima dela. Então, por exemplo, junho, julho, geralmente é o mês que inicia o inverno. Se você tem algum comércio de doces, foca um pouco em questão de posts voltado para inverno, porque sabe que as pessoas vão estar em casa, vão estar buscando doce, vão ficar mais em casa, né? Questão do frio, ou questão de festa junina também. Então você pode voltar toda a sua ideia de planejamento para essas datas festivas. Ali em junho a gente teve o Dia dos Namorados, então já é uma data que fica marcada no calendário de todo mundo, porque todo mundo vai comprar presente, vai em busca, né, de comprar novos produtos. E também a questão da festa junina, que a gente pode também trazer post diversificado sobre questão de outras datas festivas, Dia das Mães. Então, a gente pode começar, sim, a pensar a questão de planejamento e calendarização, primeiramente, botando em pauta mesmo essas datas festivas, que daí o nosso planejamento gira em torno dessas datas. Sim. E aqui também, voltando um pouquinho mais aqui para a calendarização, a gente também já deixa pronta a legenda. E a legenda não precisa ser algo muito elaborado, assim. Inclusive, a gente até recomenda o uso da inteligência artificial para criar legendas, porque elas criam legendas bem interativas, assim, com o público. Elas usam emoji, que é muito bom, também chama bastante atenção. E a gente também tem que se adaptar e começar a usar a IA como se fosse um assistente nosso, sabe? Já que está aqui, então a gente pode dar o nosso favor também. Então é interessante pedir para criar uma legenda, por exemplo. Nesse aqui a gente mesmo criou.
Mas esse do dia 12, por exemplo, dia dos namorados, né? Aí a gente colocou, nesse dia 12, nada melhor do que comer um bolo com mozão, não sei o que, tananã, tananã. E aí no final a gente, sobre aquilo que a gente falou lá no começo, que é o CTA, né, que é chamar pra ação. Aí até mesmo até pra gente, assim, é meio confuso também, né? Bem complicado mesmo. E aí, no final, a gente sempre, o indicado é sempre chamar o cliente para conversar contigo, sabe? Aqui na doceria XX a gente tem descontos, né, no bolo para Dia dos Namorados. Festa junina, aqui na doceria X a gente tem desconto para bolo de milho, por exemplo, sabe? E também usar um pouquinho dessas datas comemorativas para engajar, sabe? Ou criar descontos especiais para essas datas, que o pessoal costuma consumir mais, sabe? E aqui também, caso tenha uma equipe, né, a gente costuma deixar também quem é responsável por tal coisa, para separar mesmo e também ninguém se perder, sabe? Lembrando que a gente vai compartilhar isso aqui depois com vocês, depois da reunião. Vou voltar aqui para o campo. Outra dica que a gente tem, voltando nesse assunto que a Maria Paula abordou agora recentemente, que é quando a gente não tem muita ideia do que postar, ou sobre o que postar, ou sobre o que tem em alta, tem outra ferramenta também muito boa do Google, que é chamada Google Trends, que é basicamente o próprio Google, ele vai mostrar as tendências que está acontecendo atualmente no Brasil, sabe? Eu vou abrir aqui e vou compartilhar com vocês para mostrar também. E aqui por meio do Google Trends a gente pode ver o que está em alta atualmente, ó. Abrir o link, vai aparecer nessa guia, a gente vai aqui em alta. Ó, e vai mostrar o que foi pesquisado assim, nas últimas 24 horas aqui no Brasil. Que tipo, tá jogo, assim, enfim, que tá tendo aquela Copa nos Estados Unidos, né? Então tem bastante pesquisa sobre o jogo. Aí também tem um pouquinho lá sobre o Oriente Médio. Aí também tem aquela guria que, enfim, caiu no vulcão. Então, quando a gente tiver um pouquinho, assim, sem ideia, é interessante pesquisar um pouquinho aqui no Google Trends para ver o que está sendo pesquisado no momento. Ó. Vou voltar aqui para a apresentação. E a nossa última dica, assim, sobre identidade visual e engajamento, que é algo que é demorado, demanda muito tempo, né? Não vai ser algo fácil, assim, de construir, de consolidar, mas é importante começar de um lugar, sabe? Então a gente tem algumas dicas, e agora a gente vai trazer também como exemplo o perfil da Carol, que também é do nosso grupo, só que infelizmente ela não conseguiu estar aqui hoje conosco. Mas, por exemplo, aqui o perfil dela, sabe? Ela tem um perfil sobre bordados, que ela faz crochê, enfim. E ela vende bordados no Instagram, sabe? E aqui no perfil dela a gente vê que ela tem, assim, uma identidade visual constante, consolidada, sabe? Que ela mantém um pouquinho a foto de perfil dela. É uma foto que mostra já o perfil dela, o produto, quer dizer, desculpa. O próprio arroba dela, Liberte Bordados, aqui, ó, já remete ao que ela vende, já remete ao produto dela, né? Isso é muito bom também. E aqui também, ó, na bio, já tudo já é relacionado ao produto dela, sabe? E aqui também tem Linktree, enfim. E nos destaques também ela mantém uma mesma estética, o mesmo padrão, assim, sabe? Não precisa ser algo tão elaborado, assim, mas é importante manter uma consistência também para o cliente se acostumar já com a tua marca, sabe? Porque se tu ficar mudando toda hora de foto, identidade visual, de arroba, etc., é muito fácil para o cliente te perder, assim, no Instagram, sabe? Mas era basicamente isso, gente. Agora a gente vai disponibilizar para vocês um material de apoio que a gente organizou aqui. Também a gente vai enviar o link da gravação. A gente fica à disposição aí para qualquer pergunta, dúvidas. A gente vai abrir agora para perguntas e dúvidas, claro. Mas aqui estão nossos e-mails. E também qualquer dúvida, ou se quiserem chamar no WhatsApp, é só falar com a Aline, que ela passa para vocês aí o nosso WhatsApp, nosso número, enfim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Né? Desculpa se a gente se arrastou demais aí durante essa noite. E é isso, a gente está aqui para ouvir as dúvidas de vocês, enfim. Muito bem. Lucas, deixa eu só avisar, Lucas e Maria Paula. Normalmente a gente faz assim, para privilegiar quem está presente, a gente grava só a parte de conteúdo. A parte da discussão a gente não grava, Tá. justamente porque
a gente pode tirar dúvida quem está presente e não depois ficar aprendendo com as dúvidas, porque acho que a parte de dúvida é a parte mais prática e acaba sendo rica também, se as meninas tirarem dúvidas mesmo, né? Acaba sendo uma troca que a gente privilegia quem está aqui. Então, eu vou parar a gravação agora, depois disponibilizo para todo mundo aí, para vocês, mas é só para avisar, tá? Tá. Não, capaz, bem tranquilo. Carola, só para te avisar que eu